Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Alexander Sergeyevich Pushkin nasceu em Moscou a 6 de junho de 1799 e morreu em São Petersburgo a 10 de fevereiro de 1837. Ele foi o maior poeta russo na época romântica, considerado por muitos como o real fundador da moderna novela russa. Alexander Pushkin publicou seu primeiro poema aos 15 anos de idade e foi largamente reconhecido nos meios literários antes mesmo de sua graduação no Imperial Lyceum, localizado no Tsarskoye Selo, na Vila Real de então. Pushkin foi o pioneiro no uso da língua coloquial em seus poemas e peças, criando um estilo narrativo, mistura de drama, romance e sátira, como poeta, e fazia uso de expressões e lendas populares, marcando seus versos com a riqueza e a diversidade do idioma russo. Influenciou autores como Gogol, Lermontov e Turgenev, formando com os mesmos a famosa pleiade russa de autores. A Gogol, pela amizade e projeto mútuo de desenvolvimento de uma literatura autenticamente russa, Pushkin lega algumas ideias como a da peça teatral O Inspetor Geral. Gogol pediu uma comédia ao amigo e Pushkin passou horas detalhando uma história como a fábula fiscal do Inspetor Geral. Quando Gogol pediu um drama denso, Pushkin detalhou a ele um golpe de alguns senhores feudais russos que visavam obter recursos do governo para investimentos, apresentando documentos de escravos já falecidos como se ainda vivos fossem. Tal ideia foi desenvolvida na grande obra de Gogol, Almas Mortas. Devido às suas ideias progressistas, tendo sido amigo de alguns dezembristas responsáveis por uma tentativa de golpe contra o czar Alexandre I, foi desterrado, vagando entre 1820 e 1824 pelo sul do Império Russo, sob severa vigilância dos censores estatais e impedido tanto de viajar quanto de publicar, ele escreve sua mais famosa peça, Boris Godunov, com evidente influência de William Shakespeare. A peça só pôde ser publicada anos depois. Escreveu também o romance inverso Eugênio Onegin, um retrato panorâmico da vida russa, no qual introduziu elementos que levaram a designar o seu estilo como romantismo realista russo do século XIX. Em 1826, o escritor recebeu o perdão do czar, regressando a Moscou. 2 anos depois, escreveu Poltav, uma epopeia que narra a história de amor do cossaco Mazepa. Cultivando cada vez mais a prosa, alcançou grande sucesso com obras como Contos de Belkin, A Dama de Espadas e A Filha do Capitão. Pushkin e sua esposa, Natalia Goncharova, com quem se casou em 1831, tornar-se-iam regulares frequentadores da corte. Em 1837, diante dos boatos cada vez mais insistentes de que sua esposa começara um escandaloso caso extraconjugal, Pushkin desafiou o dito amante, Georges Dantes, para um duelo. Mortalmente ferido pelo oponente, Pushkin faleceria 2 dias depois. De Alexander Pushkin, O Coveiro. Recorda-se sem dúvida o esclarecido leitor de que tanto Shakespeare como Walter Scott descrevem os seus coveiros como sendo criaturas alegres e amigas de gracejar. Com a devida deferência à verdade, não podemos seguir-lhes o exemplo e, desde já, nós confessamos que as disposições de espírito do nosso cangalheiro se harmonizam perfeitamente com o seu sombrio mistério. Adriano Prokofiev era, por temperamento, carrancudo, pensativo e reservado. Apenas rompia o silêncio habitual em ocasião de especial urgência, como, por exemplo, para repreender as filhas se as apanhava ociosas à janela ou para pedir o triplo do preço pelos caixões dos infelizes e, às vezes, dos felizes, que de tal precisavam. Eram variados e múltiplos os assuntos que preocupavam o espírito de Prokofiev nessa tarde, enquanto saboreava a sua 7ª chávena de chá. Pensava no último enterro que tivera,
sob um memorável temporal em que a chuva tanto prejudicara essa, os fatos e o chapéu. Previa certas despesas inevitáveis, pois o seu material funerário encontrava-se já em péssimo estado. Ainda assim, depositava, era certo, grandes esperanças na riquíssima senhora Truchina, que havia mais de um ano flutuava entre a vida e a morte. Truchina, porém, parecia inclinada a demorar a partida, e esta circunstância não deixava de o preocupar. Além disso, afligia-o o receio de que os herdeiros procurassem outro agente funerário, apesar de lhe terem solenemente prometido que só ele seria encarregado de lhes enterrar a mãe. Cada vez mais triste e sombrio, Prokhorov chegara à sua 10ª chávena de chá, quando uma repentina pancada à porta lhe paralisou a atividade do pensamento. "Pode entrar!" exclamou o cangalheiro. Apareceu um homem que logo à primeira vista se via ser um lojista alemão e aproximou-se do cangalheiro com um alegre sorriso. "Desculpe-me, meu bom vizinho", começou ele falando um russo bastante atrapalhado, "de vir perturbar assim o seu sossego. Desejo travar conhecimento consigo. Sou por ofício sapateiro e chamo-me Gottlieb Schultz. Moro do lado oposto dessa rua, naquela casinha em frente das suas janelas. Amanhã celebrarei as minhas bodas de prata e esperamos que o senhor e suas filhas nos deem a honra de jantar conosco." O convite foi delicadamente aceito e no dia seguinte, ao meio-dia em ponto, o coveiro, acompanhado de suas filhas, dirigiu-se à casa de Schultz. A casinha do sapateiro estava cheia a transbordar, constando as visitas, na sua maioria, de operários alemães, com as suas mulheres e os seus aprendizes. Havia lá apenas um funcionário russo, Urko, velho polícia que, apesar de seu humilde nome e das funções que desempenhava, aprendera habilmente a arte de predispor as pessoas de influência a seu favor. Era muito popular e conhecidíssimo entre os residentes alemães no distrito de Nijinsky, e sem a sua presença, considerava-se incompleta qualquer das suas reuniões. Adriano Prokhorov, quase desde o primeiro momento, ficou encantado com Urko. Vale a pena, pensou, travar relações com um homem assim. E quando foram jantar, conseguiu arranjar lugar junto de Urko. Tanto Schultz, a sua mulher, como Lotoshin, sua filha, de 17 anos, trataram do jantar com o máximo cuidado, havendo de tudo em abundância. Apesar de Urko ingerir suficiente alimento para sustentar 4 homens, Adriano Prokhorov não lhe quis ficar atrás. Fizeram ambos honra ao jantar. A conversação em alemão, no entanto, ia se tornando mais e mais barulhenta. De repente, o dono da casa pediu atenção. Tirando a rolha de uma garrafa, encheu o copo, exclamando em russo: "Beba a saúde da minha querida Luísa!" Depois abraçou com ternura a consorte, que teria 45 anos, imprimindo-lhe na face rosada um ruidoso beijo. Os convivas, seguindo-lhe o exemplo, esgotaram as taças, bebendo a saúde da querida Luísa. "Agora bebo a saúde dos meus nobres amigos!" exclamou o anfitrião, abrindo outra garrafa. Os convivas, agradecendo-lhe a gentileza, esvaziaram de novo os copos e dali em diante continuaram as saúdes em rápida sucessão. Beberam separadamente a saúde de cada pessoa e depois a de todos, a saúde da cidade de Moscou e a saúde de uma dúzia de colônias alemãs dentro de cercarias da cidade de Moscou, a saúde de todos os operários e artistas como corporação e, separadamente, a cada individualidade conhecida, a saúde dos patrões e a saúde de seus aprendizes. Prokhorov bebeu copo sobre copo, tornando-se tão alegre que chegou ele próprio a fazer uma chistosa saúde. Seguiu-lhe o exemplo um gordo padeiro que, empunhando um copo cheio de vinho, bebeu a saúde Unserken Conscience dos nossos fregueses. A esta última saúde, como aliás as outras, todos unanimemente responderam. Seguiu-se uma troca geral de amabilidades. O alfaiate cumprimentou o sapateiro cumprimentou o alfaiate e o padeiro cumprimentou o sapateiro e o alfaiate. Enquanto se efetuava essa troca de cumprimentos, Urko levantou-se e, voltando-se para seu vizinho, dirigiu-lhe a seguinte pergunta: "Olha lá, amigo, então não faz uma saúde aos seus fregueses enterrados?"
Este gracejo fez rir as gargalhadas dos circunstantes, mas o cangalheiro, sentindo-se ofendido, assumiu um ar sombrio. Ninguém, contudo, lhe prestou atenção, e continuaram bebendo saúdes e bebendo por beber até chegar a madrugada. Por fim, os convivas ergueram-se para sair. O gordo padeiro encadernador, que parecia ter a cara encadernada em couro vermelho, acompanhou o Urco, de braços dados, até a sua búdica. O cangalheiro voltou para casa muito bêbado e muito zangado. O que faria rir assim tantos esses idiotas? Porventura não é tão honroso o meu ofício como o deles? Ah, argumentou sozinho em voz alta, quererão eles comparar um coveiro com um carrasco? Ora, esperem, eu tencionava oferecer-lhes um jantar em minha casa, mas agora nunca. Convidarei só os meus fregueses. Sim, os meus fregueses mortos e cristãos. Por que está dizendo tantas tolices, patrão? Observou-lhe a criada que lhe estava descalçando as botas. O que está a dizer? Persiga-me e vai desdeitar. Vai, ande, ora, que ideia, convidar gente morta para jantar. E eu não quero lá ver, hein? Pois está combinado. Tão certo como eu me chamar Adriano, hei de convidá-los a todos amanhã. Vinde, meus bondosos amigos mortos, vinde partilhar da minha hospitalidade. Vinde todos. E após estas palavras, caiu sobre a cama e daí a segundos dormia profundamente. Chegou, enfim, o dia em que a senhora Truchina se resolveu a partir. Prokhorov foi logo chamado e ficou satisfeito que até recompensou com uma bela moeda preta de 10 copeques o moço que lhe trouxe o recado. Depois vestiu-se, tomou um drotsky e dirigiu-se apressado à casa de senhora Truchina. Junto ao portão encontrou um grande grupo de polícias, de comerciantes e parentes, que fazia lembrar um bando de corvos farejando carne morta. O cadáver, amarelecido e desfigurado, foi colocado sobre uma mesa. Amigos, parentes e criados logo o cercaram. Foram cerradas as janelas, acesas as velas, e o padre leu as orações apropriadas ao caso. Adriano dirigiu-se ao filho da senhora Truchina, um jovem comerciante trajando com elegância, a fim de o informar de que tudo estava preparado para o enterro, com a máxima perfeição. O moço herdeiro agradeceu-lhe o cuidado, acrescentando que, atendendo à consternação em que se achavam, não discutiria nessa ocasião o preço, confiando plenamente no consciencioso caráter de Prokhorov. O cangalheiro, como sempre, assegurou-lhe de que não havia dinheiro demais pelos seus serviços e, trocando um olhar significativo com um dos administradores da propriedade de Truchina, saiu a fim de fazer os preparativos para o enterro. O dia foi trabalhoso para Prokhorov e foi com alívio que viu chegar a noite e terminado o seu trabalho. A noite estava clara e o céu estrelado. O cangalheiro, ao aproximar-se de casa, ouviu alguém abrir o portão e entrar no pátio. Quem será? Pensou ele. Quem me quererá falar a essa hora? Talvez algum ladrão ou um namoro para as patetas das minhas filhas? São casos fáceis de acontecer. Lembrou-se de chamar em seu auxílio o amigo Urco, mas, neste momento, outro indivíduo se aproximou da porta e ia entrar, quando estacou ao ver o assustado cangalheiro, a quem cumprimentou tirando da cabeça o boné branco. Pareceu a Prokhorov que não lhe eram desconhecidas as feições do intruso, apesar do inútil esforço que fez para recordar-lhe o nome. — Vem dar-me a honra de sua visita? Balbuciou Prokhorov com voz ofegante. — Quer entrar? — Não estejas com cerimônias, retorquiu o desconhecido bruscamente. — Vá em frente, ensine o caminho às suas visitas. Abriu-se a cancela e Prokhorov e sua visita entraram no pátio. — Vá andando, conduzam-me à sua sala de recepção, ordenou o desconhecido. Prokhorov obedeceu em silêncio e foi trepando a escada até o primeiro andar. Pareceu-lhe estar a casa cheia de pessoas estranhas. — Que demônio significa tudo isso? Pensou ele, apressando-se a entrar na sala. — É possível? Nem teve tempo de raciocinar. Tremia com uma folha ao vento e os pés pareciam estar pregados ao solo. A sala estava povoada de fantasmas. Os rostos cadavéricos, as bocas chupadas, os olhos turvos e semicerrados inspiravam pavor. Prokhorov, aterrado, reconheceu todos os seus clientes.
O desconhecido que o seguira era o oficial reformado, a quem havia enterrado num